Você conhece algum advogado que, quando vai conversar com você, ele faz questão de usar expressões em latim ou palavras extremamente técnicas que você não faz a menor ideia do que significa? Ou um médico que vai dar um diagnóstico ou vai falar sobre determinada doença e usa também palavras técnicas, expressões que são praticamente impossíveis de serem decifradas por nós que não somos dessa especialidade? Isso se chama Síndrome do Expert e é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a síndrome do impostor, que é quando a pessoa sabe bastante sobre determinado assunto, estuda, mas tem um pouco de insegurança de trazer esses conhecimentos, principalmente para as redes sociais, porque tem receio de ser questionada e não saber como responder, o que responder, tem medo de falhar, tem medo do julgamento dos seus pares, dos seus concorrentes, dos seus companheiros de trabalho. Essa é a síndrome do impostor que a gente precisa combater. Todos nós queremos apresentar o nosso conteúdo da melhor forma, mas é claro que temos a preocupação de oferecer o mais próximo da perfeição possível, porque a gente quer ajudar. E outra coisa também, tem a nossa reputação. Nós estamos aqui expostos, então queremos fazer um bom trabalho para manter a nossa reputação sempre em dia. É exatamente o oposto do tema do nosso vídeo de hoje, que é sobre a síndrome do expert. É uma coisa que nem sempre é tão divulgada, é tão mencionada, é tão comentada, mas acontece com muita frequência. Mas antes da gente falar a respeito dessa síndrome, eu quero te convidar a me seguir no YouTube, claro, se cadastrar para receber as notificações. Então não esquece de ativar o sininho de notificações do YouTube e, é lógico, também se inscreva no meu canal do Instagram, porque todos os dias, sagradamente, tem conteúdo bacana para te ajudar a desmistificar aí esse processo de gravação de vídeos, a descomplicar esse processo, porque é uma delícia e eu tenho certeza que quando você for picado pelo bichinho, você vai se apaixonar assim como eu e vai gravar vídeos incríveis. Então vamos lá. A síndrome do expert é quando a pessoa gosta de falar o seu vocabulário técnico. Por que ela não funciona para as redes sociais? Porque é o seguinte, como eu dei exemplos, no início do vídeo, quando você conversa com um advogado que faz questão de dizer algumas expressões em latim ou falar aquele palavreado que ninguém conhece, por exemplo, uma separação litigiosa, nem sempre a gente sabe o que é. Ou então, no caso de um médico, um adenocarcinoma pancreático. O que é adenocarcinoma, sabe? Então, assim, a gente não é obrigado a saber. E as pessoas que querem se comunicar de forma impecável, elas precisam prestar atenção nesse detalhe fundamental para que elas sejam compreendidas. Imagina só, se eu trago para você um palavreado extremamente técnico da minha profissão e você não entender, você acha que o resultado vai ser legal? Claro que não, você vai se desconectar de mim, você vai embora porque você vai falar, pô, Camila fala grego, eu não vou perder meu tempo lá com ela, eu não consigo entender. Se eu vou falar para meus pares, para meus concorrentes, eu falo um vocabulário um pouco mais técnico. Tá certo? Porque eles são obrigados a saber o que significa, mas a minha audiência não. E aqui no YouTube a gente precisa ser democráticos. No YouTube, no Instagram, de uma maneira geral, na internet, nós precisamos ser democráticos, nós precisamos nos fazer entender. Porque senão a comunicação não acontece. A gente conversa, a gente fala e não entende nada. É como se a gente estivesse zapeando na TV a cabo e parar aí num canal alemão, um canal grego, um canal que fale Esperanto. Muito dificilmente você vai saber falar essas línguas. Só se você realmente precisar ou, enfim, tiver descendência, mas é algo muito específico. Caso contrário, você não vai entender nada. E você vai olhar, talvez ter aí uma ideia por alto do que se trata e vai mudar de canal sem agregar tanto assim à sua vida. Então aqui na internet, se você quer falar bonito, você tem que ter a clareza que o seu público são os seus pares ou os seus concorrentes. Como a gente não quer falar com os nossos concorrentes, justamente por serem concorrentes, a gente precisa ter essa preocupação de deixar, como a gente diz na linguagem popular, o juridiquês de lado, trazendo para a realidade de qualquer pessoa. Você pode adaptar essa brincadeira para a sua atividade profissional, mas lembre-se sempre da preocupação de você
transformar o seu conhecimento em algo fácil de ser descrito. Eu estou dizendo para que você deixe acessível, mas não precisa banalizar. Você vai deixar popular e não popularesco. Você não vai diminuir a qualidade, você não vai, de repente, assassinar a língua portuguesa para tentar se aconchegar aí, se aproximar dos seus seguidores. Não é isso, pelo amor de Deus. Você pode falar de uma forma simples, sem parecer ridículo e sem acabar com a nossa língua, porque acontece muito disso, né? As pessoas, elas tentam ser um pouquinho mais descoladas e falam muita bobagem. Não estou falando para você fazer isso. Dependendo da sua atividade profissional, como eu converso com empresários e empreendedores, a gente precisa manter aí alguma seriedade. Fazer uma brincadeira de vez em quando faz parte, dar uma risada, fazer um exemplo assim um pouquinho mais leve, tudo bem. Você não precisa ser tão apelativo, popular ou fazer alguma coisa que não te faça se sentir bem diante das câmeras. Sabe quando a gente faz uma brincadeira e no fundo a gente pensa assim, nossa, ficou meio ridículo. Aí a gente corta e faz de novo de uma forma que nos represente, de uma forma que a gente veja e não encontre nenhum problema nisso. Que a gente consiga distribuir esse conteúdo, deixar disponível aqui na internet, sem receio de amanhã ou depois a gente de repente será apontado, nossa, mas isso daí pode ferir a sua credibilidade, isso daí talvez não te represente. Pense hoje, pense a longo prazo, entregue o seu melhor com palavras acessíveis. Se for preciso você usar algum palavreado técnico, não tem problema, desde que haja a tradução logo na sequência, entendeu? Para que todo mundo consiga absorver os seus conhecimentos. Afinal de contas, a gente não é obrigado a saber tudo e nós não sabemos. Independentemente da sua profissão, certamente você não sabe as palavras técnicas de todas as profissões. Então, por isso a gente precisa ter clareza do nosso público-alvo. Se é a população em geral, então precisamos ter essa preocupação de explicar com muito carinho, muita atenção em palavras acessíveis o que significa cada palavrinha um pouco mais difícil e que não seja aí de conhecimento geral das pessoas. Se o seu público, por exemplo, se você for um professor capacitador de outros professores, um médico capacitador de outros médicos, um advogado capacitador de outros advogados, aí tudo bem, você não precisa traduzir essas palavras um pouco mais técnicas, porque o seu público-alvo tem a obrigação de saber o significado, tá certo? Daí a importância da gente saber qual é a nossa persona, qual é o nosso nicho, qual é o nosso público-alvo, mas tudo isso é assunto para muitos outros vídeos, não vamos falar de tantos assuntos num vídeo só. Hoje eu só quis falar com você sobre a síndrome do expert, tá certo? E se você acha que falar bonito, falar de uma forma um pouco mais rebuscada, vai trazer autoridade para você, repense. Às vezes, pode até dar assim a impressão de que você sabe tudo, mas não vai adiantar nada. Se você precisar chegar em pessoas que não conhecem o significado, elas até vão ter essa impressão de você, talvez, mas não vão ficar junto porque vão sentir uma distância muito grande, porque você dessa forma vai se posicionar como uma pessoa inatingível, entendeu? E aí, meu amigo, não vai ter jeito, você vai espantar aqueles que são seus potenciais clientes, se esse for o seu nicho. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!